Oi pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto bastante oportuno. Hoje vamos falar sobre brincar. Alguns pais ainda não entendem a importância da brincadeira no desenvolvimento de seus filhos, mas nós que somos educadores e principalmente nós que somos pais de crianças com autismo, sabemos a falta que essa habilidade faz aos nossos filhos e aos nossos alunos. Pois é brincando que a criança aprende a se relacionar com o mundo, é brincando que elas criam suas primeiras relações sociais, que ela aprende a entender suas emoções. Então a brincadeira está longe de ser simplesmente um entretenimento. Mas como que a gente pode ajudar nossos filhos durante a quarentena e ensiná-los a brincar? É isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá? O treino de brincar é um importante aliado no desenvolvimento das crianças com TEA. É lógico que ele não substitui a terapia, mas ele pode ajudar bastante. Se as crianças com TEA aprenderem a brincar como as demais, elas aumentam a chance delas de interagir e pois elas participarão ativamente desses momentos de interação de brincadeira, por exemplo, no recreio da escola, numa pracinha, numa reunião de família. Elas aumentam a chance delas de interagir e de serem incluídas nessas situações. O brincar consiste num repertório bastante complexo, formado por algumas categorias de habilidades que tem como base alguns comportamentos. Esses comportamentos de base que a gente vai trabalhar utilizando algumas brincadeiras. Essas brincadeiras vão ajudar a gente a estruturar esse ensino passo a passo, ensinando habilidade por habilidade para que a gente possa garantir esse aprendizado. Com um pouco de treinamento e supervisão de profissional, esse treino pode ser facilmente aplicado pelos pais e pelos cuidadores. Basta entender algum dos princípios básicos da análise do comportamento aplicada, o princípio do reforço. O reforço é algo que acontece logo após o comportamento da criança, que aumenta a probabilidade desse comportamento se repetir numa situação semelhante. Por exemplo, brinquedos, brincadeiras, carinho, são ótimos exemplos de reforço. É importante que vocês entendam que o reforço é algo extremamente particular de cada criança, que os exemplos que eu vou utilizar aqui nem sempre, provavelmente não vão ser os mesmos reforços que vocês vão encontrar para o filho de vocês, para os alunos de vocês. É importante que vocês entendam o princípio do reforço, que é algo que eu acrescento no ambiente e que faz com que que aumente a probabilidade da criança repetir o comportamento que eu quero, tá? Depois de identificado esse reforço, a gente inicia o treino. O treino segue uma sequência crescente de dificuldade, tá? E a gente vai separar por etapas. Nessa primeira etapa, a gente vai trabalhar os comportamentos mais básicos, aqueles comportamentos simples, como por exemplo o atender pelo nome e o contato visual. Para isso, a gente vai utilizar brincadeiras de relações simples, brincadeiras de relação com duas pessoas. Como por exemplo aquelas brincadeiras que a gente faz com bebês ou com crianças pequenas, como cadê o papai, achu, ou cócegas, ou qualquer brincadeira que estimule o contato visual e que seu filho goste em casa que você possa utilizar, tá? Vamos imaginar que, para exemplificar aqui, a gente vai imaginar uma criança cujo reforçador são as cócegas, tá? Então vamos ao procedimento, como fazer. A primeira coisa, você vai lá e faz as cócegas na criança. Ah, fez as cócegas e retira. Retira e interrompe a brincadeira. O que vai acontecer? Ela vai buscar de novo, porque aquela brincadeira é reforçadora para ela vai buscar. Só que você condiciona a continuação da brincadeira ao contato visual e o atender pelo nome. Então você fala, Lucas, olha pro pai. Olhou pro pai, aí você faz de novo. Faz as cócegas de novo. Entendeu? Dessa forma, as cócegas vão reforçar o comportamento de atender pelo nome e de estabelecer contato visual. O que vai fazer com que esses comportamentos aumentem a probabilidade deles se repetirem no futuro em situações semelhantes, do dia a dia. Tá? Agora vamos a uma observação importante. Se a criança não buscar o contato, o que você faz? Você ajuda fisicamente. Ou você direciona o rosto dela, ou você entra na frente e ajuda ela de maneira física a ela a ter acesso ao reforçador. Entendeu? Ficou bem claro? Então a gente está estabelecendo esses dois comportamentos e a gente já está pronto para a próxima etapa. Vamos lá? Nessa próxima etapa, a gente vai trabalhar outras duas habilidades básicas. A gente vai trabalhar o rastreio visual e a atenção compartilhada. Para isso, eu vou utilizar aqui o bonequinho do Pateta, mas você pode utilizar na sua casa um fantoche ou uma pelúcia de interesse do seu filho ou qualquer outro brinquedo, tá? Mas primeiro é importante que eu explique o que é rastreio visual e o que é atenção compartilhada, né? Rastreio visual é aquela habilidade que a gente tem
de seguir um objeto de interesse com o olhar. Então eu gosto muito do Pateta, ele está aqui, eu olho para ele se movimenta, eu sigo ele com o olhar, tá? Essa habilidade é muito importante, principalmente para o ensino da leitura e da escrita. A atenção compartilhada é aquela habilidade que a gente tem de compartilhar interesse por um objeto com outra pessoa. Então, alternar a atenção nos olhos do outro e no objeto. Então, a criança olha para mim e olha para o objeto. Olha para mim e olha para o objeto. Certo? A gente compartilha do interesse pelo objeto. Certo? Então, vamos continuar imaginando uma criança cujo reforçador são as cócegas, tá? E ela tem como objeto de interesse também o pateta. Então, agora quem vai fazer as cócegas na criança não sou eu, é o pateta. Então a gente vai utilizar ele. Qualquer uma situação de aprendizado que você viu lá na sua casa, está brincando com seu filho, com o pateta, e você vai lá e faz cócegas com o pateta e retira. Retirou, a criança olhou para o pateta, você vai trabalhar o rastreio visual. Então você mexe o pateta para cá, ela seguiu com o olhar, ela seguiu com o olhar, você reforça com mais cócegas. Você repete de novo, faz cócegas e retira, interrompe, né? Ela olhou para o pateta, você segue, você movimenta o pateta e espera que ela siga com o olhar. Ela seguiu com o olhar, você vai lá e faz mais cócegas e reforça aquele comportamento. Utilizando ainda nessa mesma brincadeira, você pode trabalhar também a atenção compartilhada. Para isso você vai fazer o quê? Faz as cócegas, fez as cócegas, retirou, afasta ele do seu rosto. Tá? A criança vai ter que fazer o quê agora para ter acesso às cócegas de novo? Ela vai olhar para você e vai olhar para o pateta. Ela olhou para você, olhou para o pateta, você reforça com mais cócegas, tá? Ou olhou para você, olhou para o fantoche, qualquer coisa. Eu estou usando o pateta aqui como exemplo. Tá? Você reforça com mais cócegas. Dessa forma, o que acontece? Aumenta a probabilidade da criança repetir o comportamento que a gente está trabalhando em situações semelhantes, situações do cotidiano. Tá? Agora vamos para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, a gente vai trabalhar os jogos de orientação visomotora, que nada mais é do que o quebra-cabeça ou os blocos de montar. O objetivo dessa etapa são os comportamentos acadêmicos, aqueles que são muito exigidos na escola, tá? Como, por exemplo, a orientação visomotora, a coordenação motora fina, a concentração. Tá? Para isso, primeiro a gente vai separar em duas etapas. Tá? Essa etapa em duas fases. Primeiro os jogos estruturados e depois os jogos não estruturados. Os jogos estruturados são os quebra-cabeças, são aqueles que têm direcionamento. Tá? Então o quebra-cabeça existe só uma forma de montar. Então você começa com quebra-cabeças de itens que o seu filho gosta, tá? Com poucas peças, e depois você vai aumentando essa dificuldade, colocando mais peças. Tá? Dessa forma você trabalha essas habilidades. E depois a gente entra com os brinquedos sem estrutura, tá? Como os blocos de montar, o famoso Lego. Tá? Se você, nas primeiras vezes que você entregar os blocos de montar para o seu filho, provavelmente ele vai ter respostas estereotipadas. Ele vai fazer o quê? Ele vai alinhar, ou ele vai separar por cores, ou por tamanho, ou por formas. Ele não vai brincar de maneira funcional como as outras crianças com desenvolvimento típico brincam. Você entrega para uma criança com desenvolvimento típico com os blocos de montar, o que ela faz? Ela monta um avião, ela brinca, ela finge que é um avião, ela monta uma casinha, ela monta um carrinho. Tá? E as crianças com autismo normalmente não conseguem fazer isso porque elas não têm outra habilidade que a gente vai trabalhar, que é a habilidade do faz de conta, da imaginação. Tá? Então a gente vai trabalhar da seguinte forma. Primeira coisa, a gente vai limitar o número de peças. Vamos fazer, se os coleguinhas dele brincam de montar aviões, então para que ele possa aumentar a probabilidade dele ser incluído naquela brincadeira, a gente vai ensinar ele a montar um avião e brincar com um avião. Para isso a gente vai limitar o número de peças. Então, se para fazer o quebra-cabeça a gente utiliza 4 peças, para fazer o aviãozinho a gente utiliza 4 peças, ou 2 aqui, ou mais 2, uma em cada ponta, então a gente vai fazer isso. A gente apresenta as peças para ele, dá um modelo e faz para ele como faz um aviãozinho. Monta o aviãozinho e vai lá e brinca. E faz as onomatopeias, exagera, faz de maneira bem teatral para ele. Tá? Depois entrega as peças para ele, provavelmente ele não vai saber como fazer. Tá? Porque ele não tem essa habilidade de imitação também desenvolvida, que é outra coisa que a gente tem que trabalhar depois. Tá? Então você ajuda fisicamente, vamos montando, vai pegando na mãozinha dele, vai montando e depois dá um modelo e vai brincando. Tá? E vai dando um modelo para ele até que ele faça como você fez e imite e aprenda a brincar com as demais crianças. Tá? Agora a gente já está pronto para a próxima etapa, vamos lá? Nessa etapa a gente vai continuar trabalhando a habilidade do faz de conta. Tá?
Mas fazer de conta o que que é? Fazer de conta nada mais é do que imitar algo que um adulto fez ou que um personagem fez de maneira fantasiosa numa brincadeira. É fazer de conta que algo está acontecendo de novo, que algo que você viu anteriormente, feito por um adulto, por um personagem ou por qualquer outra coisa, tá? Essa habilidade é um grande desafio para as crianças com autismo. Para trabalhar o faz de conta, a gente vai dar um modelo para a criança e vai trabalhar a imitação desse modelo, tá? E vai caprichar na parte teatral, nas onomatopeias, tá bom? Vamos utilizar o Pateta aqui. Vamos fingir vamos fazer de conta que a gente está dando comidinha pro Pateta. Você mostra, o Pateta está com fome, vamos comer, Pateta? Aí você dá a comidinha para ele, que delícia, o Pateta ficou muito feliz. Vocês estão vendo que eu caprichei na entonação, você muda a entonação, você utiliza onomatopeias para chamar atenção e depois você faz o quê? Você deu um modelo, agora você entrega para a criança e ajuda ela a fazer. Vamos dar comidinha pro Pateta? Aí pega na mãozinha dela, segura na tigelinha, segura o Pateta. O Pateta está comendo, que delícia. Dessa forma você dá um modelo e ela começa a aprender como brincar de maneira adequada. Então, chegamos à nossa última etapa do nosso treino de brincar. Nessa etapa, a gente vai começar a inserir as brincadeiras compartilhadas, tá? Aquelas brincadeiras que a criança brinca junto com outra criança, tá? Mas é interessante que no começo, primeiro ela treine com você, tá? Que você é uma pessoa previsível, você tem como objetivo. Depois você ensina outra criança, tá? Nessas brincadeiras, a gente tem como objetivo as habilidades sociais, aquelas mais básicas, como o esperar, e a troca de turno, tá? Por isso que é importante que seja uma brincadeira de que a criança brinque junto, que ela alterne o brincar com outra criança, tá? Eu vou utilizar aqui como exemplo o jogo bem comum, bem conhecido, que é o Pula Pirata, mas você pode usar qualquer outro brinquedo de que alterne a vez, tá? O Pula Pirata eu gosto porque ele é um brinquedo de causa e efeito, tá? Quem não conhece, as crianças vão espetando o barril e de repente o pirata pula e isso normalmente é reforçador para as crianças, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar utilizando o Pula Pirata? Você combina com a criança, hora vai ser a sua vez, hora vai ser a dela, tá? Então agora é a vez do papai. Aí o papai coloca e espeta o barril. Agora é a sua vez, Lucas. Aí o Lucas vai lá e espeta o barril. Tá? Agora é a vez do papai de novo. Você espetar o barril. Agora é a sua vez, Lucas. Espeta o barril. Parabéns! Dessa forma a gente vai trabalhar o esperar, a criança tem que esperar a minha vez, e a troca de turno, né? Que é hora é minha vez, hora é sua vez. A gente brinca, mas de maneira alternada, tá bom? É importante essa brincadeira, e é importante que faça você primeiro com a criança, para que você ensine e evite frustrações, tá? Tem essa habilidade bem trabalhada para evitar as frustrações, para que você depois possa introduzir outras brincadeiras mais complexas que envolvam comportamentos muito mais complexos, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. É importante sempre, gente, que a gente priorize as habilidades básicas, que muitas vezes as crianças a gente fica martelando em tentar ensinar outro tipo de coisa, outras brincadeiras mais complexas, jogar futebol com meu filho, sendo que ele não tem desenvolvido nem essas habilidades básicas, tá? Eu espero que eu tenha colaborado com todo mundo. Muito obrigado. Tchau, tchau.